até tenho simpatia, mas até sinceramente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, tenho que pedir desculpa pelo meu atraso. Fiz aqui uma confusão com a hora. Mas estou cá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Fernando Pereira Marques por me ter dado este livro para ler no ano passado. Eu fiquei muito impressionada com esta arte de ser português, porque eu pertenço a uma geração que não viveu a ditadura, que só ouviu dos nossos pais as histórias. Eu nasci em 72. E portanto eu acho que este relato, esta história, esta biografia, esta autobiografia do Fernando Pereira Marques nos consegue dar um contexto desde o exílio à luta armada até à prisão, que me parece, se calhar, cada vez mais pertinente. Aliás, uma das coisas que queria pedir era se fazia um workshop lá na Tinta da China para nós aprendermos a fazer umas coisas. Se ainda se lembrar, Este livro tem outra característica para mim, enquanto editora, muito importante, é que de facto é irrepreensível a escrita, o interesse que mantém, o ritmo que mantém ao longo do livro e, portanto, acho que está aqui uma bela história da ditadura em Portugal, nas suas mais variadas vertentes. Eu só queria dizer isso, queria agradecer muito ao José Pacheco Pereira, que aliás me apresentou o Fernando Pereira Marques a propósito de outro livro, de dois livros que publicámos na coleção Efêmera, que fazemos já há alguns anos, e agradecer muito à Lídia Jorge, uma mulher que muito admiro e que é mesmo um grande prazer tê-la aqui a apresentar um livro editado por nós. E claro, ao Fernando Pereira Marques, que espero que já me tenha perdoado o atraso, se não perdoou ainda até ao fim da sessão, acho que vai perdoar. Muito obrigada, vou passar a palavra então, passo primeiro à Lídia Jorge. Muito obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras e cumprimento todos. De certa forma, estamos aqui dois, Pacheco Pereira e estou eu, e de certa forma para este livro a voz fundamental é do Pacheco Pereira. Mas eu queria dizer que até há uns 20 anos, se não me engano, não havia em Portugal uma grande tradição de se escrever biografia e autobiografia. E de repente começou a aparecer biografia e autobiografia, e é uma riqueza extraordinária para a sociedade, para os leitores, para a nossa memória, o género da biografia e da autobiografia, porque é um género que concita duas vertentes. Por um lado, aquilo que é a subjetividade que caracteriza a ficção, que caracteriza a literatura, mas por outro lado há a moldura exigente daquilo que é a verdade histórica, ou pelo menos se aproxima dela. E, portanto, é um género híbrido, que fica a meio caminho, mas que é fundamental e que, sobretudo para esta geração, a nossa geração, que viu muitas coisas correrem, umas avançarem, outras não, outras regressarem. Acho que as memórias que estão a aparecer, e são muitas, são muito importantes para a nossa sociedade, para a sociedade portuguesa. E entre elas, este livro é para mim um livro fundamental nessa medida. Eu fiz uma leitura que, de forma inconveniente, é muito sentimental. Depois, espero que... Aqui não. Muito bem. Penso que vamos compensar, não é? Depois Chico Pereira fará uma outra leitura e essa é que vai ser verdadeira, não é? E importante. A minha não é. A minha é apenas, como digo, uma leitura sentimental, por mais que eu não quisesse que fosse, foi de facto. Então eu passo a ler aqui umas páginas que li, não são muitas, para dar depois a palavra a quem dê direito. Então eu escrevi isto.
quis uma manobra extravagante dos Correios que tivesse recebido 2 exemplares de A Arte de Ser Português. Ainda bem que assim foi. Agora possuo um livro limpo, pronto a guardar na estante para emprestar a alguém, e um outro, lido e relido, que durante muito tempo irá ficar por perto, em parte como testemunha implicada da minha própria vida. É difícil explicar, mas havia muito tempo que um livro não me provocava sentimentos tão contraditórios. Como o próprio autor sugere pela menção de uma das epígrafes, este é um livro de recordação. Recordação de um homem culto, grande leitor, escritor, que há alguns anos deixou de ser jovem. Fernando Pereira Marques socorre-se de Ungaretti para dizê-lo numa das suas epígrafes: Il ricordare è di vecchiaia, tenho dificuldade em dizer a palavra, di vecchiaia è il segno. Portanto, recordar é sinal de velhice. Arte, mas eu diria que esta recordação que constitui a arte de ser português não tem a marca da velhice. Tem a marca, sim, do impulso, de uma juventude sem idade que se prolonga pela evocação. Por alguma razão, esta autobiografia começa no início. O autor nasceu em Santarém no ano 1948 e apenas abrange os anos da juventude. Vai até ao ano de 1972, quando Pereira Marques contava apenas 24 anos. Mas sobre a sua pessoa, por essa altura, já se haviam somado todas as provas e misérias porque um oposicionista com o dobro da sua idade poderia passar. Resistência, imigração, desenho de uma utopia, rebelião, sublevação, ação armada, colaboração na clandestinidade, prisão, mudanças de prisão, 3 anos entre prisões, Pite, Caxias, Peniche, muito Peniche, penitenciário de Lisboa, Peniche outra vez, libertação e depois fuga, de novo fuga, fuga, em relação a uma pátria que, tal como reproduz numa outra epígrafe retirada de um poema de O'Neill, era aquele antigo Portugal, meu remorso de todos nós. Isto é, em 6 anos, Fernando Pereira Marques condensava em si uma experiência que hoje, contada aos jovens portugueses da mesma idade, lhes parecerá uma fábula que não poderão atingir. E, em parte, ainda bem. Foi para que um dia não o pudessem compreender, em pleno, que as mulheres e os homens como Fernando Pereira Marques passaram por que aqui se descreve neste livro. E foi essa narrativa, memória, tão viva, tão sustentada pela mnemese e tão rigorosamente suportada pelos documentos históricos cruzados, que me criou sentimentos contraditórios. Foi como se tivesse visitado um passado demasiado conhecido e injusto. Tão injusto e doloroso que, evocado há uns anos, me teria levado por certo a fechar a última página dessa narrativa pessoal, tão consistente, e eu pudesse levantá-la no ar e dissesse: valeu a pena, amigos. Isso nunca mais, isto nunca mais. Mas nos dias de hoje, em face do que está a acontecer em nosso redor, fui tentada a perguntar: para quê, Fernando Pereira Marques? Valeu a pena a tua fome, o teu isolamento, o teu nariz partido, os murros no teu corpo franzino, a escuridão, a ausência de direitos, a ausência de escrivães para tomarem nota do que dizias, como também fica sublinhado, corrigindo os filmes que hoje se fazem, em que colocam um escrivão, uma escrivã, julgando os cineastas jovens que os havia. Não, não havia, Fernando Pereira Marques. Neste tempo, como metáfora e símbolo de tantos e tantos outros, não se falava, para que se escrevessem as suas palavras pronunciadas, do que acontecia entre os muros das salas de inquérito e das prisões. Não havia narrador fiável. Neste caso, o narrador seria ele próprio e os seus correligionários, testemunhas escritos na altura, corrigidos muitos anos depois. O que pretendo dizer é que esta é a autobiografia de um homem que evoca o tempo de combate da sua juventude e, por isso, a arte de ser português é, como o próprio diz, Le Journal d'un jeune homme, e eu acrescentaria un jeune homme que até hoje nunca mais deixou de o ser.
no meio dos sentimentos contraditórios que me trouxe este livro, tão bem urdido, pergunto-me então, quem serão os seus leitores? Apenas os da nossa idade? Apenas os que têm 70 anos e foram contemporâneos daqueles factos? Que ele dirige-se aos jovens de hoje? Na verdade, o último capítulo, o que tem o nome de epílogo, é constituído apenas por 3 linhas, 3 versos de William Carlos Williams, que dizem: quando era mais jovem, tinha a certeza de que devia fazer alguma coisa na minha vida. O epílogo anuncia a esperança do que seria o seu futuro, o futuro de Fernando Pereira Marques, então a construir. A autobiografia de Fernando Pereira Marques termina assim, antes de iniciar a idade adulta. Não é, pois, uma verdadeira autobiografia. É antes a narrativa de uma parte da sua vida que, uma vez narrada com verdade histórica, se torna exemplar. Uma lição de como ser jovem e não se contentar com o mundo quando ele é injusto e está capturado pela vontade de uns quantos. E por isso, no meio dos sentimentos contraditórios que este livro de memória me trouxe, pensando nos destinatários, pode animar-nos a ideia de que se trata de um livro que narra a vida de um jovem para ser lido por jovens. E esse é o lado solar que me animou quando, depois de pousar o livro de lado, pensei nos dias que correm. Achei que esta fase da vida de Fernando Pereira Marques, cujo rosto aqui se apresenta fotografado pela PIDE como um selo que recria em seu jeito a tribo dos inconformados de Portugal, o troço desta vida, afinal, vale a pena ser conhecido pelos jovens que hoje precisam de esperança, na certeza de que a história não está feita, a história está em marcha, caminha à frente dos seus pés, porque a história não é apenas uma mãe determinada, escrita a posteriori, ela é uma filha por inventar por cada um de nós, que vamos escrevendo com os nossos atos de presença. Assim, este livro, que descreve um mundo que já desapareceu na circunstância, em 60 anos a circunstância mudou, a cultura e a civilização alteraram-se profundamente, mas o imutável permanece. Permanece a natureza e o sentimento humano. Com este livro conhece-se o caráter de um homem ou de qualquer pessoa quando dividida entre o ideal e a poderosa adversidade que se levanta para o impedir de realizar. Esse grande combate individual em que cada um se vê sozinho, medindo as suas forças e testando o seu caráter. É neste campo que a escrita, neste livro, entra como um instrumento de valor. Este testemunho pungente é tão mais válido porque a expressão elocutiva é perfeita, a narrativa está bem concebida, a análise dos sentimentos é profunda e o paradoxo do comportamento contraditório dos seres humanos está exposto com a sensibilidade literária própria de quem leu os grandes escritores europeus e um pouco por toda a parte. Por isso não admira que Fernando Pereira Marques, quando andava a ler O Idiota de Dostoiévski e se encontrava então a receber um estranho tratamento na penitenciária de Lisboa, onde havia sido aprisionado como doente mental, quando afinal se queixava apenas de dores de barriga, encarcerado entre criminosos de delito comum de toda a natureza, o autor então tenha analisado os seus companheiros como quem se sente diante da natureza humana, contraditória, ao mesmo tempo diabólica e angélica. E dar valor às manobras do acaso, aos detalhes, às coincidências, às súbitas revelações. Ora, entre os condenados por homicídio, agora mais ou menos loucos, então, na penitenciária de Lisboa, em tratamento, encontrava-se um franzino, preso político, que não havia assassinado ninguém, uma ave rara. E o acaso acontece. Na página 305 deste livro pode ler-se assim, cito: a notícia de que havia ali uma avis rara ultrapassou as paredes do anexo psiquiátrico. Certo dia, um dos guardas perguntou-me se queria cortar o cabelo. Respondi afirmativamente. Numa tarde de sol,
e de céu azul, puseram uma cadeira sob uma árvore, onde, ocultos pelas folhas, saltitavam pardalitos e outros pássaros. O cãozinho corria à volta, em busca de brincadeira. Uma vez sentado, veio um homem de meia-idade, segurando uma pequena mala, com ar de oficial do ofício que vinha exercer. Barbeiro, apesar do vestimento prisional, esse barbeiro cumprimentou-me, prendeu-me um pano branco à volta do pescoço e, manipulando a tesoura com aparente mestria, ocupou-se do meu cabelo, que nem sequer estava muito grande. O guarda de serviço encontrava-se indiferente a alguma distância. Sem parar as suas tesouradas habilidosas, começou por dizer entre dentes, num tom simultaneamente cúmplice de regozijo: os seus amigos puseram mais umas bombas. E começou a contar a sua história, imigrante em França, que não reproduz aqui. Foi assim que soube, escreve Fernando Pereira Marques, da bem-sucedida operação da Ação Revolucionária Armada, em 8 de março, na base aérea de Tancos. Fazendo bem as contas, o meu amigo francófono, barbeiro, estaria preso há cerca de 20 anos. Fim de citação. Daria, pois, que uma das linhas de força deste livro consiste na humanidade do olhar de alguém que nunca quis ser herói e ao mesmo tempo não se vangloria de ter sido vítima. Alguém que a si mesmo se vê como o puto frágil, não se arredando de falar de si mesmo como um certo tom de picaresca, mas em vez de uma picaresca cómica, é uma picaresca dramática, por vezes trágica. Alguém que chama ao seu livro de memórias a arte de ser português. E eu pergunto se esta arte é apenas a do autor. Talvez trasleia na interpretação, mas vejo este título como abrangendo a arte de sobreviver dos que se envolviam na ação revolucionária armada, neste caso cavaleiros andantes da luar, mas também todo aquele imenso coletivo que aqui está descrito ou apenas mencionado. Gente simples, gente colaborativa, gente sofrida e pobre, e gente humilhada em pleno confronto com gente de caráter miserável, esbirros, polícias, torcionários, traidores, gigantes maus e pequenos homens de bigodinho e barriga farta, mandando no mundo em obediência ao chefe. A arte de ser português, se bem o interpreto, ultrapassando a experiência singular de um resistente, fala de um povo que existiu quando a Liga de Unidade da Ação Revolucionária atormentava com ações reais que davam brado a submissa sociedade portuguesa, pretendendo sacudi-la nos seus alicerces ditatoriais. Uma das perplexidades que este livro traz consigo resulta precisamente de se compreender através dele que a galeria daqueles que no final do terceiro quartel do século XX procuraram criar um mundo novo, democrático e livre, tem nomes, rostos, histórias, como de Fernando Pereira Marques. Histórias concretas, corajosas, generosas, sofridas e, no final, libertadoras. Conhecemos muitos dos seus nomes e os seus retratos, felizmente. Outros, como refere Pereira Marques, desapareceram no anonimato. Desapareceram sem que fossem nomeados numa página de livro, mas em conjunto, uns e outros, abriram as pesadas portas que foi necessário mover nos gonzos para dar à luz a democracia. Não é possível ler este livro, publicado em pleno ano de 2025, sem pensar que hoje o caminho é inverso. Aqueles que dia e noite destroem agora as instituições democráticas também têm rostos, nomes, histórias pessoais, mas ficarão para o futuro alinhados na galeria dos destruidores. Vencerão até que volte o novo, de novo, uma onda nova da história. Por isso, a narrativa de ce jeune homme de lettres, si fort et si fragile, francófono, como a maioria da sua geração, Fernando Pereira Marques. Este seu livro, a partir do capítulo 10º, está na mira do futuro. Alinha-se com a onda que há de vir, quando, de novo, a liberdade,
a fraternidade e a gentileza voltarem a ser utopia. Muito obrigada. Isto vai que é complicado, porque eu agora vou fazer o papel do bruto. Vamos lá ver. Começo logo pelo título. Eu, com toda a franqueza, o título é irónico, com muita coisa que vem, que está no conteúdo do livro, há muita ironia e alguma autoironia. Mas eu não acho que esta autobiografia do Fernando tenha a ver com a arte de ser português. A não ser que a gente vá para alguns portugueses que foram sempre minoritários, como por exemplo aqueles que andavam com o Fernão Mendes Pinto a roubar coisas e a fazer malfeitorias, ou então o veloso amigo dos Lusíadas, que tem aquela frase notável quando começa a fugir e a descer o outeiro, e eles dirigem: então, veloso amigo, esse outeiro é mais fácil descer do que subir. E ele responde, aí sim também na arte de ser português: não, eu não estou a fugir. Eu desci mais depressa para vos avisar dos riscos que estão do outro lado. Não sei se há muitos portugueses assim. E, portanto, a primeira perplexidade que eu tive foi com o título: a arte de ser português. Porque depois, em quase toda a biografia, o que aqui vem referido não é certamente hoje ser português em 2025. Em muitos aspectos. Mas antes de entrar no conteúdo, uma crítica à edição. Não, é muito simples. Devia ter um índice no mastro. É sempre a mesma coisa. Eu tenho que pôr isto tudo numa base de dados que faço há anos. Portanto, tem que ver nome a nome, coisa a coisa, facto a facto. Tem razão. Pois, estes livros deviam ter um índice no mastro. Mas pronto. O livro é, portanto, eu tive-me imenso gosto em o ler, e começa logo por uma coisa muito interessante e que não é dos dias de hoje, que é negar a vitimização. Ele começa exatamente por dizer que em nenhuma circunstância se comporta como vítima. O que significa, mesmo que ele tenha passado, não direi por um manicômio, mas por um hospital psiquiátrico, que isto está completamente à margem da dominação que hoje existe da psicologia na vida coletiva. Toda a gente tem depressões, toda a gente tem doenças mentais. Os estudantes do técnico reivindicam, a Associação de Estudantes reivindica um psicólogo por causa da pressão dos exames. Este tipo de coisas é exatamente o português de hoje, e não propriamente este português que começa abrindo logo, dizendo: em nenhuma circunstância eu quero essa vitimização. E depois a seguir é muito interessante a citação inicial e a citação final. A citação inicial é uma coisa da nossa geração, que é o Nizam dizendo: eu tenho 20 anos e não deixo que ninguém me diga que esta é a melhor idade da minha vida. Esta é, isto coloca imediatamente a cronologia no livro, à volta de maio de 68. Antes, pouco antes, e depois. E, na realidade, esta é a frase de um jovem nesta altura. O poema final, não. Portanto, o livro vai desde uma frase que realmente nos marca a todos da nossa geração, que é uma frase, num certo sentido, um bocado arrogante, mas que tinha sentido na altura, e depois, no final, uma frase que, na realidade, se volta exatamente para a experiência da juventude. A parte de ribatejana, chamemos assim, quer dizer, nunca me passou pela cabeça que ele também tivesse sofrido a doença ribatejana. Andar lá defurcado, vestir-se defurcado, quer dizer. Isto é a doença ribatejana. A gente encontra os ribatejanos, todos eles têm uma coisa qualquer com os touros. E, portanto,
eu não estou a imaginar o Fernando vestido de forcado. Mas pronto, a gente tem que ter um esforço de imaginação, porque estas coisas acontecem. Levanta a fotografia. Pior ainda, tirou a fotografia. Mas esta doença ribatejana é de facto uma coisa também, essa sim portuguesa, que não chega, mas tem sempre um touro imaginário à frente. Sempre ali imenso forcados e depois, se vamos aos touros, acontece o mesmo que aconteceu ao Núncio, que é o novilho atirou, o vitelo atirou aos... Bom, novilho? Ok. Depois há outra coisa que também não é portuguesa hoje, que é a cultura. Há uma densidade cultural neste livro de referências que não são aquela coisa de naming names, de pôr nomes. Não, vem naturalmente porque ele os leu e os tornou numa parte. Certas coisas não podem ser ditas sem esses nomes. E isso leva a coisas como, por exemplo, ter citações em alemão, em latim, em italiano, em francês, ou seja, isto também não é arte de ser português nos dias de hoje. 80% a 90% das referências culturais que o Fernando tem e eu também tinha, num certo sentido, e as pessoas da nossa geração não significam nada para ninguém nos dias de hoje. E isso é andar para trás. A gente tem a noção de que a história anda sempre à frente. Não, a história muitas vezes anda para trás. Quem conhece a história sabe que em muitos momentos a ideia progressista, positivista, de que o mundo caminha sempre em direção ao sol, como diziam os maoístas, mas os anarquistas, não. Anda muitas vezes para trás. E depois muitas coisas que também se faziam naquela altura e que para um jovem de hoje seriam anacrónicas. Por exemplo, andar de boleia. Sim, é andar de boleia. Eu fiz várias viagens de boleia, como eu descrevo aqui várias viagens de boleia. Hoje isso também não tem nenhum sentido para a juventude, por várias razões, inclusive por medo, não é? Nem todas as razões são inteiramente positivas. Mas isso é um retrato da época e em que se poderia dizer que alguns portugueses eram assim nesta época e hoje muito dificilmente a arte de ser português passa por aqui. Ou seja, andamos para trás. Andamos para trás em muitos aspectos. Depois, 68. 68, na realidade, não começa em 68. Eu lembro-me de estar na universidade nessa altura e o ambiente que deu origem ao maio de 68 já existia. Já existia, já se percebia que havia vários aspectos que iriam mudar significativamente e que maio de 68 exprimiu. Claro que uma coisa é maio de 68 para quem esteve em França ou para quem conheceu, por exemplo, eventos de maio de 68, como a ocupação da Casa dos Estudantes e outros eventos daquela época. O maio de 68 é muito diferente do maio de 68 que chegou a Portugal. Aliás, a maioria daquilo que foi novo no maio de 68, por exemplo, a preocupação com os presos do delito comum, as questões das mulheres, dos homossexuais, da comunidade LGBT, que estiveram presentes no maio de 68 em França, mesmo assim minoritariamente, em Portugal só chegam na década de 80, em grande parte por via do PSR. Nenhum partido assumiu a maioria dessas causas no maio de 68. Assumiu, essencialmente, os trabalhadores estudantes, a ida para as fábricas, a revolta contra o de Gaulle, alguns ditados e frases que se tornaram comuns na época, mas verdadeiramente, quem não teve a experiência do maio de 68 fora de Portugal, aqui em Portugal, não chegou, a não ser muito mais tarde, aquilo que foi novo no maio de 68. Por exemplo, em relação às mulheres. Mais longe, as primeiras manifestações feministas a seguir ao 25 de Abril iam sendo corridas à pancada. E à pancada por progressistas, que, aliás, em muitas circunstâncias, davam às mulheres um papel secundário nas organizações
revolucionárias, as ações clandestinas. Depois, a descrição dos acontecimentos de maio de 68, em particular a história da Casa dos Estudantes Portugueses e os avanços e recuos da Sorbonne e a ida para as fábricas e o caldo cultural e político daquela época foi, em grande parte, trotskista, no certo sentido, maoísta, e começa aí também uma coisa que aquela geração teve. É a primeira geração que verdadeiramente não tem uma atitude reverencial em relação ao PCP. Não quer dizer, por exemplo, os mais velhos da época, Jorge Sampaio, a geração de Jorge Sampaio, essa geração afastou-se, mas manteve sempre uma relação de respeito reverencial pelo PCB. Esta geração que inicia politicamente em 68, sem dúvida que tem respeito pelas biografias e pelos sacrifícios e tudo, mas não tem o tipo de respeito reverencial que as gerações anteriores tinham, mesmo quando se afastaram da posição do PCP. Isto é, de facto, uma mudança significativa que também corresponde a um turnover geracional. E depois há a Luar. A Luar é uma coisa estranha, é um objeto estranho nesta época, que evidentemente também corresponde à época. A Luar tem, chamamos assim, uma influência genética que vinha da campanha eleitoral do Delgado e de uma espécie de renovar do reviralismo no final dos anos 50 e 60, que é um período, de facto, de grande radicalização, que atinge todos, mesmo o PC. O PC teve manifestações no início da década de 60 que ele próprio depois veio a criticar terem existido, porque assumiram muitas vezes um comportamento violento. É daí que vem o Palma, é daí que vem os mais velhos da Luar. Os mais novos têm a ver com o ambiente que se vivia de renovação política e tinha a ver com várias revoluções. Tinha a ver com a Revolução Argelina, tinha a ver com a Revolução Cubana, tinha a ver, de facto, com Che Guevara, tinha a ver com o guerrilheirismo e, nesse sentido, o papel da formulação política da ação é bastante mais tardio, e aqui o Fernando também teve um papel. E nos outros livros ele refere isso, teve um papel em fornecer, ou tentar fornecer à Luar um enquadramento político-ideológico que a Luar não tinha na sua origem, nas ações armadas. Eu entrevistei alguns dos operacionais da Luar e aquilo era tudo relativamente simples. Então, porque é que você diz? O Palma disse-me para assaltar uma carrinha e eu fui lá e assaltei. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não conhece certamente este mundo, mas em que também há coisas da arte de ser português. Cabe lá na cabeça de comprar carros velhos para vir fazer uma ação armada na Covilhã, cheios de explosivos e de metralhadoras e coisas, e como é óbvio eles avariam. Tiveram sorte a primeira vez, mas a segunda não tiveram. Aliás, nisso deviam aprender com o PCP, porque quando organizou a fuga de Peniche, comprou um Cadillac. Comprou os carros mais caros que havia no mercado, que tinham também outra característica, que havia muita gente dentro do carro. E mesmo na fuga de Caxias, foi um carro blindado que estava lá guardado, que tinha sido oferecido ao Salazar, mas também era um carro com força suficiente para partir as portas da cadeia. É a única fuga, aliás, que se realiza debaixo de fogo. E eu agora, nestas coisas de Santa Combadão, já andei nesse carro. Sempre com grande risco quando descia, porque não sabia se aqui tinha travões nas descidas. O carro tem um peso monumental e a gente anda ali sentado em cima de umas coxinhas, coisas da veludo e tal. Pronto. Seja como for, foi o carro que serviu para a fuga de Caxias. E, portanto, a Luar é, de facto, uma organização
tem paralelo noutros países, mas uma organização um pouco sui generis em relação àquilo que rapidamente se tornou dominante na ala esquerda do PCP, que foi o maoísmo. Os próprios trotskistas contavam-se pelos dedos da mão à data do 25 de Abril e os anarquistas tinham desaparecido praticamente. Aliás, a ironia da história é que em 68 reúne pela última vez o Comitê Confederal da CGT, porque os anarquistas eram muito certinhos. E andaram anos e anos e anos a fazer reuniões porque tinham um mandato para fazer reuniões. Não havia nada à volta. Eles reuniam e em 68 chegaram à conclusão que não valia a pena continuar a ter reuniões exatamente quando o ambiente político mudava e depois só com o João Freire e outros da ideia é que em vésperas do 25 de Abril tentaram reanimar aquilo que tinha sido uma das tradições mais importantes do movimento literário português, que era a tradição da anarco-sindicalista. Bom, estes homens vinham, quando arranjaram lá o carro que avariou, vinham ocupar a Covilhã. Eu sei que essa ocupação não era para ser mantida. O Cunhal também mandou, antes de haver a ARA, mandou um grupo de gente para Cuba para treinar. O Cunhal, desde que saiu da cadeia, tentou sempre fazer luta armada, contrariamente ao que os esquerdistas pensavam. Mas teve sempre azar, as coisas correram sempre mal, e uma das coisas que correu foi quando ele mandou as pessoas para Cuba, e os pró-cubanos, como vieram a ser conhecidos, quando vieram, foram reunir com o Cunhal e explicaram que o que era fundamental é tomar conta da Serra da Estrela para fazer um núcleo, uma Serra Maestra. E o Cunhal disse, sim, pois, e tal, mandou-os sair e imediatamente disse aos seus camaradas, não lhe deem mais pequeno apoio. E depois a ARA formou-se como uma geração que já tinha alguma preparação e depois a partir daí foram fazer treinar para a União Soviética e não propriamente para Cuba, até que os cubanos os tinham recrutado. E depois um deles vem para Portugal cheio de armas e não resistiu à noite de Madrid e portanto acabou de ser preso num cabaré, num lato, uma coisa qualquer, verdadeiramente artilhado. Estas coisas, eu não digo isto, esta gente é muito corajosa, não é isso que está em causa. Mas também havia de tudo, não é? Havia gente completamente despassarada e que na realidade em muitos casos provocou desastres consideráveis em muitas organizações. A ida para a Covilhã falhou, aliás, pelos vistos eles não sabiam que iam para a Covilhã. No livro não tinham ideia de que a ocupação era da Covilhã. E segue-se a prisão, e as páginas da prisão são notáveis neste livro, quer da tortura, quer da prisão, quer das sucessivas prisões, e isso é, de facto, uma das melhores descrições feita por alguém que não era do PCP, porque as descrições da prisão feitas pelos militantes do PCP são muito mais canónicas, são mais ortodoxas, e esta não é. E dentro dessa experiência, de facto, uma descrição notável da fuga do Palma, que é de facto nós temos no arquivo Efêmera os sapatos que nos foram oferecidos pelo Rafael Galego, que tem uma serra no interior, que é os que eu levo às escolas para calar os adolescentes. Tem um par de sapatos, que ele está a apresentar um par de sapatos, eu faço render a coisa e depois explico que eles têm uma serra. Eu não percebo como é que se podia cortar grades com aquela serra. Quer dizer, cortaram, quer dizer, mas era uma coisa relativamente frágil. Mas pronto, eu sei que cortaram e sei que foi instrumental na fuga do Palma. Depois acabou por ser preso outra vez numa prisão que eu conheço, que era e que o Exército, a primeira coisa que fez depois do 25 de Abril foi deitar abaixo as celas para transformar aquilo num museu do Exército, retirando todo o caráter que tinha o edifício, que era a sede do Porto, e as celas que eram acima da cavalariça da
da GNR. Há uma coisa interessante nas leituras, o problema das leituras, mas de facto uma coisa que me surpreendeu são os dois livros que o Fernando fala com detalhe, por várias razões, inclusive autobiográficas. O Narciso e Goldemund e a Montanha Mágica foram os livros que o Eugênio de Andrade me aconselhou a ler em primeiro lugar. Por esta ordem, Narciso e Goldemund e Montanha Mágica. E são os dois livros, e depois, particularmente na Montanha Mágica, aquilo que qualquer pessoa que leu a Montanha Mágica. Bom, eu não fiquei propriamente enamorado pela Cláudia Chauchat, coisa que pelos vistos. Que é uma parte que é em francês, num livro que o original é alemão, subitamente há um conjunto de diálogos quando chega a essa personagem, mas de facto o entusiasmo pela Montanha Mágica é uma coisa que eu percebo inteiramente. E praticamente todas as observações que o Fernando faz da leitura da Montanha Mágica são muito próximas. E há na Montanha Mágica, que é um livro que tem no seu seio uma tragédia, que se vê nas últimas páginas, quando o Hans Castorp, que é a personagem principal, desce do sanatório, porque a Montanha Mágica é um sanatório em Davos, na Suíça. Portanto, as pessoas estão lá para tratarem-se da tuberculose e quando não têm tuberculose acham que têm. Com o tempo também acabam por ter alguma coisa. Quando ele desce, nas últimas páginas do livro, dá-se a entender, não se diz explicitamente, que ele vem para a grande tragédia. E a grande tragédia é a guerra de 1914-1918. Aliás, ele ouve, antes de descer, uma canção sobre a morte do Schubert da Tilly. Portanto, tudo isto são referências que quem as conheceu no tempo certo e nas circunstâncias certas não pode não deixar de ser profundamente marcado por esta experiência e por estas leituras. Isto também não é a arte de ser português hoje. Ninguém lê estas coisas. Nem nada de parecido. Mas era, de facto, a arte de ser português naquela altura. Esta coincidência, de facto, o Eugênio, que teve um grande papel na minha formação, porque me ia dizendo o que eu devia ler, disse-me exatamente para eu ler Narciso e Goldemund, L'Œuvre Noire, da Eusar, o Zenão, o Adriano e a Montanha Mágica. De facto, esta sucessão de leituras são coisas que se lê e se fica diferente depois de ler. Isto é um grande livro. E eu não digo isto com facilidade, é um grande livro, bem escrito, em que, de alguma maneira, não há... A aproximação não é sentimental, e isto também não é dos dias de hoje, porque isto de hoje toda a gente estaria aqui a chorar. Estaria aqui a chorar. Eu não chorei. Eu sei também. Não, mas é porque às tantas pode haver interpretações. Acho que ninguém interpretou assim. Bom. Mas. E é esta. Que é uma característica do Fernando, é esta. O olhar próximo, não só em relação à sua biografia. E depois Portugal é um país pequeno, a maioria das pessoas que ele conheceu em Santarém, e eu que era do Porto, que praticamente não fui a Santarém, conheci-as todas, Bento Vintém, porque é um conjunto de pessoas que têm um papel importante na vida política dos últimos anos da ditadura e que já tinham uma formação de natureza muito diferente, mesmo quando na sua origem tinham tido uma formação marxista, ou até do Partido Comunista, como era o caso do Chico Martins e do Rui da Espiné e do Polído Valente, que não é o Polído Valente, por exemplo. Portanto, gostei imenso de ler. Aconselho que se leia. Façam, comprem muito, ofereçam. Agora no Natal, há de haver gente a quem este livro tem sentido de ser oferecido para que eles não sejam a arte de ser portugueses hoje, não sejam a arte de ser português nesta altura. E
pronto, não sei o que mais é que é dizer, mas está dito. A experiência de uma prisão, quando se está com presos comuns, mesmo que com problemas psiquiátricos e tudo, há também um grande livro sobre essa experiência, que é o livro do Punhal, a Estrela, feito sobre a Estrela de 6 pontas, 5 pontas, feito sobre a experiência que ele tem na prisão, na penitenciária. Que tem, aliás, um aspecto também muito interessante do ponto de vista político, que é que aquele tipo de aproximação que ele tem em relação a pessoas de elite comum é mais típico do anarquismo do que do comunismo. Porque se nota claramente que ele sente simpatia por aqueles homens que viviam à margem e que eram revoltados, mesmo que estivessem longe de serem comunistas. Muito obrigada. Para Marcos, agora é a tua vez. Boa tarde. Em primeiro lugar, obviamente agradecer a presença de todos. Estão aqui muitos amigos, outros que não tenho o prazer de conhecer, mas que são igualmente bem-vindos. Alguns, pelo menos vi um ex-cadastrado como eu, que fez uns anos de peniche, o Saúl, não sei se há mais, mas não. O Jorge também esteve preso, enfim. E já agora permitam-me, sem desprimor para os outros, que realço o facto de ter vindo do Porto de propósito o filho do meu companheiro de célula quando se realizou, quando teve lugar a fuga do Palmeirense, e que fez questão de vir do Porto com a mulher para estar aqui hoje em homenagem ao pai. A intervenção indo por ordem, de acordo com as notas que eu tomei. Agradeço, obviamente, não só as palavras, como o facto de me ter editado a Bárbara Brilhosa. Como sabem, e como já foi aqui dito, eu tenho outros 2 livros na coleção efêmera, dirigida pelo Pacheco Pereira. Além de me ter editado, quero agradecer as palavras que ela disse sobre o meu trabalho. Seria mentir se não dissesse que as palavras da Lídia Jorge me emocionaram, naturalmente. Estando eu já à espera da parte dela, precisamente esta leitura foi uma das razões pelas quais eu insisti, a convidei a meter na sua preenchida agenda esta sessão, este encontro. O que ela fez, e eu estou muito grato por isso, mas era esta leitura de uma mulher que eu muito admiro, que eu estava à espera. Uma leitura vinda de dentro, com a inteligência e o sentimento, sem ser sentimental, sem querer, digamos, chamar a emoção dos outros de uma forma superficial, porque para além de ser a escritora que todos nós conhecemos, ela é uma cidadã exemplar cujas tomadas de posição têm sido
relevantes nesta chamada de atenção em relação aos tempos que vivemos hoje. Devo dizer que quando se pôs a questão da apresentação deste livro, o livro saiu para a altura da Feira do Livro. E falei com uma das colaboradoras da Tinta da China, que são todas eficientíssimas e simpaticíssimas, e quando se pôs a questão da apresentação por a altura da Feira do Livro, eu estava em vésperas de ter que fazer uma intervenção cirúrgica e não estava propriamente em forma para estar a fazer, digamos, coisas deste tipo. Mas, por outro lado, eu disse, eu tenho em mente, portanto, isto foi muito antes do 10 de junho, não descobri, aliás, como é sabido, não descobri a Lídia Jorge com o 10 de junho. Muito antes disso, eu disse, uma das pessoas que eu gostava que dissesse algumas palavras na apresentação do livro era a Lídia Jorge, e apesar do ambiente da Feira do Livro ser muito simpático, não estou propriamente a vê-la a fazer uma intervenção como eu sei que ela gostaria de fazer nesse ambiente. Eu próprio gostaria do ambiente mais calmo, numa livraria, num sítio daqueles, digamos, onde podemos estar como estamos aqui. E por isso, depois, digamos, eu insisti e conseguiu concretizar-se, porque eu sabia que ela, a Lídia Jorge, saberia ler como leu. Eu fiquei, não posso esconder, emocionado com a leitura que a Lídia Jorge fez e por isso, digamos, tenho uma certa dificuldade em refletir de uma forma fria sobre as palavras que ela preferiu. Porque foi também sabendo e conhecendo e sendo eu amigo do antigo militante e antifascista Pacheco Pereira, eu saberia que ele faria o contrapeso e o complemento com esta leitura que ele fez, não é? Aliás, eu posso dizer, porque eu posso mandar-te uma foto vestido de moço forcado quando tinha 5 ou 6 anos. Marca a vida toda. E contrariamente ao que tu escreveste no público, aquele brilhante deputado do CDS não foi colhido por um vitelo, mas por um novilho, que é uma coisa diferente. Mas isso faz falta andar no campo, e no campo ribadejano também. No campo ribadejano, não só lá nos touros. Mas as notícias referiam o vitelo. Mas o problema é que, infelizmente, também muitos dos nossos jornalistas não sabem distinguir um vitelo do novilho, assim como também, por vezes, não sabem distinguir um carneiro de uma cabra ou coisa do género. Eu queria também, em relação à questão, ao livro propriamente dito, devo dizer que quando o livro começou a ganhar forma, eu tinha inicialmente pensado um outro título, só que já era o título de um livro já publicado por outra pessoa que escreve no Expresso, que é o Jorge Calado, que era a Mocidade Portuguesa. Uma mocidade portuguesa. A arte de ser português, obviamente, que tem um caráter irónico, mas a Lídia soube interpretar o que é que eu quero dizer com isto. Porque, digamos que o que eu pretendia era precisamente sublinhar
aquilo que era o ser jovem naquela época precisa e o que era também, no fundo, ser português naquele contexto social preciso daquele tempo. Não é? Quando se pôs a questão da capa, e julgo que é a Vera, não é? Que é uma magnífica profissional, eu de início recusei, isto é, não recusei, mas pus muitas reservas em relação àquela capa, porque ao olhar para aquela capa eu ocorreu-me aquela frase do Rimbaud que é Je est un autre. Porque de facto eu de repente vi que o livro tratava de mim, ou seja, eu que o escrevi e depois com aquela capa vi-me de facto como sendo eu, quando o que eu pretendia era que naquele livro se retratasse aquilo que era eu, mas como se fosse um outro, num contexto que foi eu daquele tempo e daquela época que nós vivemos. Que eu vivi e que outros viveram também, não é? Era assim, porque o que eu queria, no fundo, dizer com este livro, e aquilo parecia excessivamente personalizado, aquela capa parecia-me excessivamente personalizado, é que era assim o Portugal, e foi assim o que me fiz naquele Portugal de então. Um Portugal do qual se queria, como se aliás ali acontece, como eu escrevo, como eu conto, se queria sair, fugir, até para precisamente nos libertarmos, nomeadamente da questão da guerra. Foi assim que nele me fiz, para que Portugal fosse outra coisa, e outra coisa que não esta propriamente em que estamos hoje a mergulhar, e não só Portugal, infelizmente, mas o mundo, de uma maneira mais geral. Eu, por vezes, julgo, tenho a sensação, mas isso pode já ter também um pouco a ver com a idade, de que eu estou a viver em termos gerais, numa espécie de ciência, de ficção científica. Porque aquilo que se passa atualmente, por exemplo, nos Estados Unidos, eu, por vezes, nem quero crer. Tenho aquela reação daquele escritor, que aliás eu cito num artigo, o americano que escreveu The Riot. Exatamente. Tem um personagem em determinada altura em que ele faz uma distopia, se o Lindbergh, aquele simpatizante dos nazis que era aviador, tivesse ganho as eleições, e não o Roosevelt outra vez, e em que ele tem uma personagem que se diz como é que é possível isto acontecer nos Estados Unidos. É possível, e eu estudei suficientemente ciência política, digamos assim, para perceber os mecanismos, o que não quer dizer, como aliás ainda hoje acontece, que eu, por exemplo, que eu tenha já percebido exatamente o que é que se passou na Alemanha dos anos 30 e que conduziu a tudo aquilo que nós conhecemos. Nós podemos racionalmente fazer a história, podemos até, utilizando certos instrumentos da ciência política, desmontar uma série de mecanismos, mas depois há qualquer coisa ali que nos escapa, ao nível do comportamento dos seres humanos.
da mente, das cabeças dos seres humanos, dos cérebros, o que é que se passa, o que é que se passou. Eu, no fundo, tenho aquela perplexidade atualmente que eu julgo que a Hannah Arendt teve ao assistir ao julgamento Eichmann. Porque ao assistir ao julgamento daquele cinzento burocrata, daquele militar cinzento e burocrata, ela refere-se à banalidade do mal. Ou seja, que o mal afinal é feito por gente banal. E isso faz-me lembrar aquela chamada de atenção, aquele apelo que a Lídia Jorge fez, já nem falo na sua intervenção do 10 de junho, mas na sua entrevista à Visão, em que ela diz: o momento como está é para dizer, meus senhores, minhas senhoras, calcem as galochas, vamos atravessar a lama. É de facto uma advertência lúcida. E o que eu digo, tentando terminar, porque vou terminar de uma maneira otimista, é que calcemos as galochas, mas para limpar, tanto quanto possível, a lama. E erradicar e impedir que, como dizia uma jornalista há dias no Público, os javardos se desfaçam de pessoas de bem e nos venham a governar. E muito obrigado pela vossa presença e espero que no meu livro eu possa, pelo menos, com um recuo ao passado e um apelo à memória, ajudar em alguma coisa nesta limpeza necessária da lama em que nos ameaçamos afundar se as coisas continuam como estão, entretanto, a evoluir. Muito obrigado. Não sei se há alguma questão, aproveitando esta mesa com estas três personalidades. Não havendo questões, o Fernando Pereira Marques vai ter que ficar a trabalhar um bocadinho, vai assinar livros. Quem tiver o bom gosto de comprar o livro e de assinar.